Olá, queridos. Esse vídeo traz uma linda mensagem para nós. Queria que os irmãos dessem uma pausa para fazer uma oração, para ouvir essa mensagem. Eu vou ler o que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4. Olha que interessante, irmãos. Muito oportuno para o tempo que estamos vivendo. O título é Obediência. Pronta obediência. Abraão era um homem idoso quando recebeu de Deus a impressionante ordem de oferecer seu filho Isaque como oferta queimada. Olha que pedido que Deus fez a Abraão. Mas agora, eis que é ordenado a derramar com as próprias mãos o precioso sangue de seu filho. Parecia-lhe terrível impossibilidade. Para nós, é considerado uma coisa impossível o pai obedeceu uma ordem divina de matar seu próprio filho, de sacrificar o seu filho. Mas vê o que está escrito. Entretanto, Deus falara, e sua palavra tinha de ser obedecida. Abraão era avançado em anos, mas isto não o desculpou de cumprir o dever. Se Deus pede, incondicionalmente temos que executar a vontade de Deus, o que Deus nos pede. Olha como fala. Mas agora eis que é ordenado derramar com as próprias mãos o sangue daquele filho. Entretanto, Deus falara, e a sua palavra tinha de ser obedecida. Mas Abraão não se deteve em duvidar. Não parou para razoar com o sofrido coração, mas executou a ordem divina ao pé da letra. Que homem! Colocou Deus na frente de tudo. Abraão não argumentou que a idade avançada devia eximi-lo de obedecer a Deus. Não disse, tenho os cabelos brancos, foi-se-me o vigor da varonilidade. Quem me consolará no fim da minha vida? Quando Isaque não mais existir? Como pode um pai idoso derramar o sangue do seu próprio filho? Não. Deus falara, e o homem devia obedecer sem questionar, nem murmurar, ou desfalecer pelo caminho. Precisava da fé de Abraão em nossas igrejas hoje, a fim de iluminar as trevas que ao redor delas se acumulam, excluindo a suave luz do amor divino e atrofiando o crescimento espiritual da igreja. A igreja hoje necessita buscar essa fé que teve Abraão. Por isso que Abraão foi nomeado como pai da fé. O espírito e o coração, o ser todo precisa ser dados a ele. Ou do contrário, não atingiremos a norma de cristãos verdadeiros. Isso está na página 145.
reclama nossa mais estrita obediência. Esse capítulo reclama a nossa mais restrita obediência a Deus. Sem questionar, sem ponderar. Deus falou, ainda que os montes caiam, saiam dos seus lugares, a palavra de Deus deve ser obedecida. Deus requer pronta e implícita obediência à sua lei, mas os homens são adormecidos ou paralisados pelos enganos de Satanás, que sugere desculpas e subterfúgios e lhes vence os escrúpulos, dizendo, como disse a Eva no jardim, certamente não morrerás. A desobediência não só endurece o coração e a consciência do culpado, mas tende também a corromper a fé dos outros. Aquilo que o princípio se lhes afigurava muito errado, gradualmente perde este aspecto por estar constantemente perante as pessoas, até que, finalmente, esta dúvida de que seja de fato pecado e cai inconsciente no mesmo erro. A companhia das pessoas que estão deliberadamente vivendo uma vida de duplicidade contamina e nos leva a não considerar mais o que considerávamos, das ofensas contra Deus, dos pecados que ofendem a Deus. E passamos a ficar em conformidade com esses pecados. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui vai falar, destruiu, por meio de Samuel, Deus ordenou a Saul que ferisse os amalequitas, destruindo-lhes totalmente as posses. Destruiu o gado inferior, mas reservou o melhor e poupou o ímpio rei, Agag, né? No dia seguinte, encontrou-se com o profeta Samuel e, gabando-se a si mesmo, disse, bendito seja o Senhor, executei as palavras do Senhor. Aqui é um exemplo a respeito de Saul, que recebeu uma ordem, como Abraão também recebeu. E Saul se gabou dizendo que cumpriu as ordens do Senhor. Cumpriu parte das obras do Senhor e considerou que tinha cumprido as ordens do Senhor. Mas Samuel veio e lhe repreendeu. E o que Samuel fala? Saul ficou confuso e preocupado com a pergunta de Samuel. E para fugir da sua responsabilidade, ele fala, de Amaleque, eles as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Declarou que ele obedecera ao Senhor, mas Saul recusou-se a reconhecer que procedera mal. De novo desculpou o seu pecado. Samuel ficou com o coração oprimido, porque Samuel amava Saul. Antes a sua persistência com que o rei recusara a ver e confessar o seu pecado. Samuel amava Saul. Queria que ele reconhecesse seus pecados.
que se arrependesse para continuar no favor de Deus. Mas Saul começou a desculpar os seus pecados. E aí nós lemos, Saul ficou com o coração oprimido ante a persistência que o rei se recusava a ver e confessar o seu pecado. Samuel disse tristemente: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de muitos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como macumba, é feitiçaria diante de Deus. E o porfiar e o desculpar o pecado é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus não rejeitou ele para ser salvo eternamente, mas rejeitou ele como rei. E ele deveria pegar e ceder o trono para quem Deus indicasse. Mas ele persistiu em querer tomar o lugar de onde Deus falou que não deveria. E ele perseguiu o indicado por Deus para sentar no trono. E aí ele foi rejeitado para sempre. Como nós conhecemos a história. Dá tempo para as dúvidas. Insinua-se a incredulidade, é perverter o juízo e obscurecido o entendimento. Por fim, as repreensões do Espírito de Deus não alcançam mais o coração da pessoa iludida, que se tornou tão cega que pensa não serem elas possivelmente planejadas para ele, nem se aplica a seu caso. As pessoas ficam com o seu coração tão endurecido que vê as exortações de Deus na sua palavra e fala, isso não se aplica a mim. E ele não pega os princípios para obedecer os conselhos de Deus, como é colocado na palavra de Deus. Toda transgressão trará o seu castigo. O amor do ganho mundano leva as pessoas a profanarem o sábado e a profanarem também os outros mandamentos do Senhor. Aqui está uma exortação, irmãos. Se Deus fala, vamos obedecer. Porque a palavra de Deus é para ser obedecida. Se está escrito, nós não devemos pegar e dar ouvidos a quem quer que seja. Antes morrer do que pecar. Aqui, nessa meditação, se os irmãos quiserem ler, eu apenas citei algumas palavras resumidas, mas isso é muito importante para a nossa salvação. Quando Nabucodonosor mandou a ordem para todos adorarem a estátua, os 3 hebreus, eles zelosamente se colocaram em postura de antes morrer do que pecar. E falaram para Nabucodonosor, o Senhor não precisa nem nos dar chance, não necessita nos dar outra chance, porque nós não dobraremos os nossos joelhos a Baal. Que nós possamos pegar esses exemplos, irmãos, nesses últimos dias. Aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E aquele que não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. E estamos diante de uma grande tribulação. Nós estamos passando uma fase que é claramente descrita nas profecias que são as últimas horas da história dessa terra. Que Deus venha nos ajudar, que possamos orar pelos nossos líderes, nossos pastores, nossos anciãos, para que se despertem, para levar o povo para o aprisco certo. Vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração.
é o meu desejo, a minha oração para cada um dos irmãos.